Saudações, bom dia a todos vocês. Em Goiás, 6h30 da manhã, 21 graus. Está um dia nublado e, portanto, bonito. Eu sei que quem mora perto de praia considera dia nublado feio, mas quem mora onde precisa de chuva, tipo Brasil Central e Sertão, tem outra visão das coisas. Gente, hoje nós vamos falar de um punhado de coisa. Até gostaria mesmo que você assistisse o vídeo inteiro. Seguinte, ontem, quando nós estávamos na nossa live, empolgados, né? A live caiu. Do nada, caiu. Eu levei uns minutos para perceber, porque não é automático, assim, da visão de quem está apresentando, mas eu percebi que a gente caiu. E não consegui voltar. Né? Tem acontecido esses problemas comigo nessa plataforma. Mas eu nem vou entrar no mérito. Mas, sabe, é revoltante. Muito. Eu já estou pensando em alternativas faz um tempo, e essas coisas só aumentam a determinação da gente. Né? Porque não adianta estar num lugar onde visivelmente eles não nos querem. Deveria ser o contrário, cara, porque qual que é o sentido de você boicotar alguém que está trazendo público para o seu negócio? Né? Mas se é assim, eu vou fazer o quê? Aí a gente está pensando em outras plataformas de streaming para tentar fazer o que a gente faz. Porque, assim, a questão financeira não é, eu não sou monetizado. E o dinheiro que eu consegui ganhar aqui, o YouTube ficou com ele. Então, não é... Eu só preciso de um lugar onde eu possa fazer o que eu faço. E aqui não está dando mais, de verdade, não está dando. Mas, enfim, paciência, né? Eu vou pensar na alternativa e nós vamos trocar de rede de streaming. Porque não é o que eu queria, cara. Eu tô nessa plataforma desde que 2008, 2007, faz muito tempo. E aí, né? Fazer o quê? Enfim, eu estava falando, no momento que eu fui interrompido, sobre a questão de armas, né, da China. Estava explicando que se os Estados Unidos fossem fazer guerra com a China, ela seria muito diferente do que acontece na Ucrânia. Porque a reação da China seria outra, inclusive por determinados imperativos. Certo? Eu expliquei isso, falei, ó, gente, são duas coisas completamente diferentes. A Rússia está ganhando muito dinheiro com a guerra lenta que ela está fazendo. Ela está destruindo o Ocidente. Porque ela entendeu a burrice econômica que foi a guerra. Certo? Ela entendeu a burrice econômica que foi a guerra. O relacionamento comercial entre a Federação e os Estados Unidos nunca foi muito grande. E a economia americana, para e passo a economia russa, tem uma diferença tipo, bastante pronunciada, né? A PIB por PIB, os Estados Unidos são a segunda maior economia do mundo e a Federação é a quinta. Mas o PIB é muito diferente. A economia americana é quase 5 vezes maior do que a economia russa. Diferente do que acontece no caso chinês e americano. O PIB da China é maior do que o da Rússia e o dos Estados Unidos somado. Aí tem uma diferença, né? É briga de cachorro grande. Sem falar que, isso é importantíssimo, o que a Rússia vendia para os Estados Unidos? Essencialmente energia e fertilizante, que ela vende até hoje. Os Estados Unidos não são nem besta. Agora, o relacionamento dos Estados Unidos com a China, aí é outra história. Virtualmente metade de todos os bens industriais consumidos nos Estados Unidos são produzidos na China. E como os Estados Unidos não têm mais infraestrutura, certo? Não tem mais infraestrutura,
tá decrépita. Ah, gente. Uma corujinha buraqueira. Ah lá, aquilo é o ninho dela. Como os Estados Unidos não tem mais infraestrutura, está decrépita, não tem como eles se industrializarem novamente. Já era. Então, em caso de boicote, a economia da China depende fortemente dos Estados Unidos. Vai ser em termos. A China exporta muitas centenas de bilhões de dólares, que coisa próxima de 500, 600 bilhões, produtos industrializados para os Estados Unidos. Você falou, oh meu Deus, não, isso é 2% do PIB da China. Como o crescimento do PIB dela é de 5%, na prática não faz diferença nenhuma. Certo? O que os Estados Unidos importam, e num caso de boicote mútuo e recíproco, bom, a China perderia, como eu disse, algumas centenas de bilhões de dólares, mas considerando o tamanho da economia chinesa, o mercado interno absorve. Agora do outro lado o bagulho é diferente, porque os Estados Unidos não têm essa produção, eles não importam da China porque gostam, porque são fofos, importam porque precisam, desesperadamente, abandonar o capitalismo produtivo para seguir com o capitalismo financeiro. Então, o que os Estados Unidos importam, iriam importar de quem? O mundo não tem essa produção industrial fora da China. Não dá para você importar da Índia. E a Índia está desvalorizando. A economia é mais forte do que qualquer outra economia do mundo, fora as nações boicotadas. Os Estados Unidos simplesmente não tem a quem recorrer. E eles quebrariam miseravelmente, porque já é um país que está passando por um processo inflacionário muito intenso, certo? Muito intenso. E sem produtos industrializados, uma sociedade de consumo como a americana entraria em colapso. Qual seria a inflação? 100%? Porque não tem, ué. Se existe a demanda, mas não existe a oferta, o resultado é a inflação. E aí seria um caso gravíssimo de perda brusca da oferta. A demanda não muda por causa disso. Então os Estados Unidos seriam consumidos pela inflação imediatamente, certo? Então as consequências de uma guerra econômica, é claro que a China sofreria um pouco, mas como eu disse, ela tem um mercado interno equivalente a 2 vezes de todos os países da Europa. Então sofreria um pouco, nada que destruir, não, de forma nenhuma, nem que prejudicasse muito a economia chinesa, certo? Nada que faria isso. E outra coisa, nós explicamos também que no caso específico da China, os chineses são um povo de comerciantes pacíficos, tal, né? Eles não iriam arriscar sua prosperidade, seus negócios, não se matam os clientes, tal. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para todo mundo. Isso é verdade. Eu mesmo falei isso, Farinazzi fala isso, muita gente em língua inglesa fala isso. Só que tem uma coisa que ninguém fala. Não são os comerciantes pacíficos que dirigem a defesa da China. Certo? Eles até podem não querer destruir os seus clientes, mas não são eles que decidem. Quem decide é o Exército de Libertação Popular, que não é uma instância do governo chinês, mas do Partido Comunista da China. Por quê? Até expliquei. Esse erro de não sacrificar a prosperidade do país em prol da defesa, os chineses a cometeram uma vez. Foi durante a destruição da dinastia Song pelos mongóis. Os comerciantes comandavam a política externa da China e, para não sacrificar os negócios, ignoraram o avanço mongol até que a civilização deles foi destruída.
quase a metade dos chineses morreram. Quantidades enormes de conhecimento que faz a biblioteca de Alexandria parecer um fiapo, foram perdidos para sempre. A civilização chinesa quase foi destruída, porque eles deixaram os comerciantes pacíficos comandar a política de defesa. A China nunca mais cometeu esse erro, e pelo menos o Partido Comunista Chinês não vai cometer de forma alguma. Para garantir isso, Mao Zedong e Zhou Enlai tomaram cuidado de separar o Exército de Libertação Popular do governo, certo? E subordinar a defesa da China não ao governo, mas ao Exército de Libertação Popular. O que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil tem um exército, tem forças armadas, o Paraguai tem forças armadas, os Estados Unidos tem forças armadas, a Rússia tem forças armadas, a China não tem forças armadas. Quer dizer, o governo da China não tem. Quem tem forças armadas é o Partido Comunista Chinês, que é o Exército de Libertação Popular. Então, no caso chinês, e isso foi uma coisa extraordinária da Revolução Chinesa, e eu não vejo ninguém comentando, é uma coisa absurda, tá? O mundo está cheio de especialistas em China, e ninguém comenta esse fato como se fosse uma quimera, tanto faz. Não, gente, isso faz toda a diferença do universo. Normalmente, os estados nacionais montam para si forças armadas. No caso chinês, foi o contrário. As forças armadas, ou seja, o Exército de Libertação Popular, montou para si um governo. O Exército de Libertação Popular montou para si um Estado. Então a China é completamente diferente. E essa diferença é enorme. E essa diferença é crucial se você quiser de fato entender como as coisas operam na China. Porque senão você vai ficar arranhando a superfície e não vai compreender que é o profundo que conta. Qualquer especialista em China que não leve em consideração, os chineses são pacíficos, os chineses são um povo de comerciante, a China é muito próspera, bastante individualista, o chinês isso, o chinês aquilo, cara, parabéns, descrição da China, palmas para você. Você está falando do chinês, você não está falando da China. Porque a coisa mais importante para ser dita sobre a China é isso que eu acabei de dizer. O Estado chinês, o governo chinês, não montou forças armadas. As forças armadas montaram o Estado e o governo chinês. O Exército de Libertação Popular não é uma instância do governo chinês. O Exército de Libertação Popular é uma instância do Partido Comunista da China. A política de defesa da China não é uma prerrogativa do governo. A política de defesa da China é uma política do Exército de Libertação Popular. Então, sabe os tais comerciantes pacíficos, o povo que quer prosperidade? Ótimo para eles. Eles não comandam a defesa. Então, a China já cometeu o erro de sacrificar a defesa para manter a prosperidade, tentar manter, porque é claro que deu com os burros na água. Sim, já cometeu, na dinastia Song, que foi o estado mais rico que a humanidade já conheceu. Que foi a civilização mais rica que esse planeta já conheceu em qualquer tempo. Há estimativas que dizem que o Song chegaram a contar com 28% da população humana. Se fosse hoje, seria como se a China tivesse 2 bilhões 250 milhões de habitantes. E chegou-se a contar com 60% da riqueza do planeta fosse produzido na China Song. 60% da riqueza do planeta. Seria como se o PIB da China fosse de 100 trilhões de dólares, ao invés dos 33 que é hoje. Então nada na história da humanidade, foi tão rico, tão poderoso, tão cientificamente avançado sobre o restante do planeta do que a China sobre a dinastia Song. Mas como um império tão poderoso caiu? Eu explico.
Caiu porque deixaram os comerciantes pacíficos dirigir a política de defesa. Tinha toda uma treta da dinastia Tang anterior, cheia de senhores da guerra e não sei o quê. E aí, naturalmente, havia uma desconfiança de militares. Isso conduziu a alguns erros, sim. Mas o fator principal é que, seja essa desculpa ou seja outra, o fato inegável é que, ao deixar os comerciantes pacíficos, preocupados com prosperidade de negócios, comandar a política de defesa, a dinastia Song selou seu destino. E é óbvio que Mao Zedong era um estudioso do marxismo, mas mais do que qualquer coisa ele era um estudioso da China. Ele compreendia o que aconteceu, certo? Ele não lia escritores ocidentais sobre a civilização chinesa, não. Ele lia escritores chineses. Ele entendia. O chinês entende a história. O chinês é ensinado sobre a história. O chinês é ensinado a refletir a história. Nesse sentido, é praticamente um nordestino. Alguém que sabe a história, que comenta a história, que debate a história. Não é um sulista. Certo? Então, essa diferença é importantíssima. Repito, reitero, reforço. Nenhuma análise sobre a China, não estou falando sobre chinês. Sobre chinês eu entendo muito pouco, nunca fui na China. Tem uns que já foram, conhecem, né? Vi falando, ó, tive na China não sei quanto tempo, tive não sei quantas cidades, vi não sei o quê. Cara, eu acho isso extraordinário, eu mesmo vejo vídeos deles. Porque eu nunca fui na China. Já tive a 400 metros da fronteira, no Quirguistão. Mas nunca fui. Então não posso falar sobre chinês. Agora, sobre China eu posso. Sobre China eu posso. Certo? Pelo mesmo motivo que um médico não tem que entrar dentro do coração para falar do coração. Certo? Sobre China eu posso. Eu estudo bastante sobre o tema China, não chinês, China. E aí, reitero, qualquer análise sobre China que parta do pressuposto que são os tais comerciantes pacíficos que fazem a política de defesa está errada, porque não é o caso. E muita gente faz exatamente isso. A China não arriscaria essa prosperidade. Gente, a China nem levaria em conta essa prosperidade, porque o Exército de Libertação Popular parte de prerrogativas outras, certo? Então esse é o ponto. Os comerciantes pacíficos, os homens de negócio, os bilionários não têm influência virtualmente nenhuma. Nenhuma. No Exército de Libertação Popular e, portanto, na política de defesa. Logo, se os Estados Unidos da América acham que, ao enfrentar a China, enfrentariam uma coisa parecida com Rússia do B, eles estão inacreditavelmente errados. Inacreditavelmente errados. Perfeito? Inacreditavelmente errados. E seria o último erro da história dos Estados Unidos. O último. E aí, tem toda a questão de que eles dependem da China primordialmente, existencialmente. A China depende deles, claro. Parte importante da prosperidade chinesa depende dos Estados Unidos. Certo? Mas isso, como eu disse, não seria levado em conta. JP Morgan recomenda a compra de ações da Azul e vende participação no mesmo dia. O banco reportou à CVM que comprou 8,7 milhões de ações da companhia no dia 15 de setembro, uma sexta-feira. Com isso, o banco aumentou a sua participação na companhia para 6,54%. Na segunda-feira, no dia 18, eles publicaram um relatório recomendando compra das ações, sendo que antes a recomendação era neutra. E aí eles falaram que a queda de 30% nas ações nos últimos 3 meses era excessiva, né, que a companhia estava reestruturando a sua dívida, falando que eles acreditavam que o cenário estaria melhorando, mas no mesmo dia que eles publicaram um relatório recomendando compra, eles venderam 7,3 milhões de ações. Praticamente tudo que eles tinham comprado na sexta-feira, e reduzindo a participação do banco na companhia para 4,35%.
E assim, é um absurdo, né, o JP Morgan recomendar a compra e no mesmo dia vender. Mas não é a primeira vez que aparecem notícias assim sobre bancos e casas de análise, e não vai ser a última. Quando estourou o caso de Americanas, por exemplo, o BTG estava recomendando compra da ação, mas ele estava operando vendido. Honestamente, o que mais impressiona é que a CVM olha para isso e não faz porra nenhuma. No banco, eu tenho que vir, né? Assim, daqui eu posso ir para casa da dona mãe. Tem que passar naquele mercado ali, ó. Tem o melhor pão da cidade. E hoje eu vou levar pão do Reis para dona mãe e pro bando, né? É bem longe, tanto de casa quanto do caminho, mas mãe é mãe, né? A gente tem que valorizar enquanto a gente tem. Ela falou que queria pão do Reis, então bora comprar pão do Reis. Só um momento, gente, pra gente falar da China. Só um momento assim. Vocês podem ver que tem fila. As pessoas saem da cidade inteira pra vir aqui comprar pão. Se vocês repararem, tá vendo? Barraquinha. Ele que está acontecendo a 150ª festa em homenagem à Senhora do Rosário dos Pretas. É a famosa congada aqui de Catalão. Aí vem as barraquinhas. Quando os locais, na verdade vem gente do Brasil inteiro ver a dança dos congos. Eu quero ver se eu filmo para vocês a dança dos congos. No ano passado eu consegui alguma coisa, mas meu celular só tinha memória para vídeo de 8 minutos. Hoje, agora graças a Deus e a ajuda de muita gente aqui, eu consegui um celular bem melhor. Então eu quero fazer filmagens e fotografias, né, mais bonitas das congadas aqui da cidade. Se eu tiver um dinheirinho, eu quero comprar nas barraquinhas, claro, né. E quando as pessoas compram cueca, meia, vasilha, né, vem gente da região inteira fazer compra aqui. As barraquinhas são um evento, mas eu sou católico, né, então a lógica da festa é religiosa. Tem inclusive uma série de celebrações, mas eu não vou encher o saco de vocês, porque eu imagino que a maioria nem seja católico, né? É só o registro. Congadas, festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Nem preciso dizer que são, na época, escravizados, nem era ex-escravizado. Os escravizados vindos de Araxá que trouxeram essa tradição para cá. E ela prosperou bastante ao longo dos séculos, certo? Eu quero mostrar, é muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. As danças e tal. Tem uma forte influência de matriz africana, tipo, forte mesmo. Estão todos ternos, em teoria, católicos, né? Mas você vê alguns que só falta escrever candomblé. Porque é muito candomblezado, muito, muito mesmo. Os umbanda, tem uns que é quimbanda. Então é sincretismo. Sincretismo. Mas ninguém se importa, né? Na verdade, é como os nossos irmãos fazem, é como sempre fizeram. Então, não existe uma luta entre a Igreja Católica e os pretos. Eles trabalham juntos, né? A festa é teoricamente católica, mas é completamente organizada pelos ternos de Congos, que, embora, né, católicos, são de matriz africana. Quem mora na Bahia sabe do que eu estou falando, certo? Quem mora na Bahia sabe do que eu estou falando. Esse é um prédiozinho meio meliante, né? Serviu, isso foi feito na década de 1980, e aí serviu para a cidade, quando ela tinha 50 mil habitantes. Você pensa, não cresceu tanto assim, tem 110 mil. Mas a estrutura financeira e administrativa da cidade é outra. Esse prédio definitivamente não comporta o que a cidade se tornou.
Certo? Definitivamente. Mas é o que a gente tem, né? E aqui rouba-se como se não houvesse amanhã. Então, melhor deixar isso do que fazer uma outra nova às custas do erário público. Paciência. Eu vou passar de frente ao lugarzinho que costuma vender pão de queijo. Aí eu não sei se pamonha é caro, cara, mas... E a dúvida? Antes da gente voltar a falar sobre China, vocês estão vendo uma dúvida existencial goiana. O mineiro não teria essa dúvida. Mas eu não sou mineiro. Aqui os Confins, falo com mineiro, tem sotaque de mineiro. Mas nos Confins, por mais que a gente ame pão de queijo, estando em Goiás, o prato favorito é pamonha. O problema é o preço. Mas hoje, seja que Deus quiser, se a pamonharia estiver aberta, eu compro uma. Né? Vamos ver o que vai dar. Catalão é uma cidade muito suqueira. Olha lá. Essa Tropical Polpas. Logo ali na frente tem outra loja que vende polpa de fruta e açaí. Acho que pela própria natureza do clima e pelo fato de que a origem geral aqui ser meio indígena, pensa num lugar onde se consome fruta. Certo? Pensa num lugar onde se consome fruta e polpa para fazer suco. Então, logo ali na frente tem outra. Se não tivesse tão fora do caminho, não tivesse tão tarde, eu vou mostrar pra vocês. É lá que eu compro polpa e açaí. Eles vendem o açaí daqueles que com guaraná. Então, eu sei que não é 100% puro, mas é tão gostoso. E é barato, então é um lugarzinho que eu adoro. Ai meu Deus, agora é o momento da decisão. A loja de pamonha é logo na frente. E a de pão de queijo é aqui. Certo, mas acho que hoje eu tô rebelde. Hoje tô me sentindo rico. Então vamos arriscar. Que a loja de pamonha esteja aberta. Se não tiver, aí como diz o outro, perdeu tudo. Porque aí não rola voltar pra comprar pão de queijo. Vamos lá. Como é que é o negócio? Eu sei que a gente tá falando de China e pamonha nada a ver, mas... tá aberto. E agora... Opa! Como é que você tá de pamonha? Pamonha hoje não é só de tarde. Só de tarde? É. Ou seja, de tarde tem... meu Deus, olha só queijo, gente, ó. Vocês é de Catalão. Aqui vende queijo de boa, queijo canastra. Os preços são bons. Tem salgado, tem pastel frito na hora com queijo da canastra. Tô de olho na pamonha. Né? Eu vim aqui à tarde. Cresceu, rapaz. Você viu? Não, eu cresci pro meu tamanho. Esse é o problema. Não é que eu tava gordo, eu tava baixo pro meu peso. O seu irmão, como é que tá aí? Ainda tá meio... Tem que fazer o vizinho. Não, ele até perdeu peso, mas ele adoeceu, coitado. Ué, ele deu um problema grave no pé. Ele perdeu 18 quilos. Infecção. Pegou uma bactéria esquisita. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu volto para provar a sua pamonha. Gente, como vocês viram, pamonha só de tarde. Como diz o outro. Tem um meme que fala, né? Eu tenho um sonho e tal, e aí você fala, deu tudo errado. Paciência. Como diria meu finado tio, de boca, que era pintor, não pintor desse chique, era pintor de parede. Paciência, mamãe, paciência. Já que eu já tô lascado mesmo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você outra loja de suco. E aí a gente já pode continuar falando da China, né? O projeto Pamonha deu com os burros na água. E
Também ficamos sem pão de queijo, mas não tem importância. Há pão para o bando, então, né? Enfim. Quando eu estava falando a respeito da China, peraí, deixa eu até dar uma pausa. Quando eu estava falando a respeito da China, é que ela tem uma lógica própria, diferente da Rússia, certo? Como a gente já disse, inclusive, a Rússia está indo devagar, quer dizer, agora as coisas começam a acelerar, não por vontade mesmo da Rússia, e que a Ucrânia derreteu. Né? Daqui para frente, eu lembro quando essa Rússia chamava Paraúna, foi aqui que começou a modinha desagradável de trocar nome de rua da cidade. Passou a ser atividade da Câmara de Vereadores, né? Que é só de útil, não é fiscalizar o prefeito, pode ter certeza que não é isso, né? É mudar nome de rua. Essa era a antiga Rua Paraúna. Nesse bairro aqui, chama Nossa Senhora de Fátima, as ruas tinham todos nomes de cidades goianas, inclusive tinha essa divisão do Tocantins, tinha Rua Cavalcante e tal, Rua de Anópolis, todas tinham nome de cidades goianas. Mas aí, né, o que acontece? Os vereadores descobrem que pode mudar nome de rua e ganhar voto com isso, porque você ganha voto dos parentes, né, do defunto homenageado. Ah lá, ó, ali é a outra lojinha de suco. Mas paciência, não vai dar pra mostrar não, que tá fechado pelo jeito. Ah não, tá ali, ó. Minha, a loja é ali na frente. Outra loja de suco. Mas vamos lá. Tem várias na cidade, como eu disse. Aqui é uma cidade onde você toma suco e muito açaí. Inclusive um dos melhores açaís da cidade, se não o melhor, fica exatamente nessa rua. Se acha, eu mostro para vocês. Né, que hoje eu tô fazendo um caminho diferente, porque minha mãe pediu pão do Reis. Aí eu falei, já que eu tô aqui. Mas enfim, voltando. Um outro ponto, quer dizer, tem a questão da Rússia tá ganhando dinheiro com a guerra. Na verdade ela tá, porque o preço do petróleo, do gás que ela vende subiu muito, e ela tá destruindo a economia dos inimigos dela, sem dar um tiro. Foram os próprios inimigos que decidiram se sancionar. As pessoas falaram, por causa da guerra na Ucrânia. Não, a guerra na Ucrânia não influenciou em nada a crise econômica mundial. Foram as sanções do Ocidente, as sanções, que destruíram a economia. Foi o próprio Ocidente. Esse bequinho aqui é famoso. Catalão tem muito poucos becos. Esse é um deles. Lá, aqui, ó, naquele, tá vendo? Aquele portãozinho ali dava pra casa da minha finada tia-avó Mariana. Ela morreu com uns 80, 90 anos. Morreu recentemente. Certo? Olha lá, aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu compro aqui. Inclusive porque é mais perto de casa. E o atendimento é bom, um povo de gente boa. Olha lá, polpa de fruta, açaí pronto, fruta congelada, biscoito, queijo, pão de queijo. Nós estamos em Goiás, né, gente? Então não espantem. Vendendo no mesmo lugar, hambúrguer, pão de queijo, remédio, pão de queijo, peça de carro, pão de queijo. Né? É isso. Aqui. Pão de queijo ali, aquele restaurante com certeza vende açaí. Como eu disse, é outra coisa que se popularizou muito aqui nessas bandas, porque essencialmente é uma polpa de fruta, né? Então fez muito sentido do ponto de vista dos hábitos locais. Açaí é uma polpa de fruta. Então, considerando que o povo gosta, foi natural que, né? Enfim. Queria mostrar pra vocês o lugar do açaí, mas paciência. A OTAN já gastou praticamente
todas as armas, gastou munição, né? Quebrou. Olha a situação lastimável da economia da Alemanha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A situação lastimável da economia da Alemanha. Quer dizer, a economia alemã foi jogada por eles mesmos, pelo próprio governo, no lixo, no lixo. Eu imagino que o Olaf Scholz não se elege nem para síndico de prédio. Na verdade, está tendo eleição regional em alguns Länder alemães, né? E o partido dele está tomando uma surra. Os verdes alemães, que são os responsáveis por destruir a economia e empobrecer as pessoas, vão desaparecer. Não vão atingir os 5% necessário para conseguir vaga no parlamento. Quer dizer, a Ana Helena Baerbock vai ser esmagada pelo próprio povo que ela diz não se importar. Porque o que importa não é nem o meio ambiente, é vencer a Rússia, então. Está sendo uma maneira ótima do Vladimir se livrar dos próprios inimigos. Porque quem está eliminando os inimigos da Rússia são os eleitores dos países hostis à Rússia. Certo? E por isso a Rússia não está com pressa. Cada dia que passa é mais uma tábua no caixão dos europeus. Para a Rússia está sendo ótimo. Ótimo, ótimo. Para a Rússia está sendo excelente. Ela não está perdendo. Por isso ela está indo devagar. Como eu estava dizendo, antes de ser interrompido por mim mesmo, livraria de arte catalã. É uma livraria, pelo jeito, religiosa. Teologia para criança, cara. Porra. Teologia para criança é uma coisa meio esquisita. Isso aqui deve ser evangélico. Meio estranho, né? Sei lá, Bíblia para criança é um negócio esquisito. Quer dizer, teologia para criança é um negócio meio estranho. Enfim, né? Bom, agora no caso da China, o bagulho seria completamente diferente. E deixa eu explicar por que o bagulho seria completamente diferente. Porque o grau de dependência da economia americana em relação à economia chinesa é enorme. A China teria prejuízo? Claro que teria, enorme também. Só que para os Estados Unidos a ameaça é existencial, já que eles abriram mão da produção exatamente para transferir as indústrias para a China. A China não abriu mão da produção para transferir as indústrias para os Estados Unidos. Isso não aconteceu. Perfeito? Mas não aconteceu mesmo. Então, a China perderia um enorme cliente, perderia muito mercado, com certeza, com certeza. Só que tem duas coisas a serem consideradas. Primeiro, o mercado consumidor é gigantesco da China. E segundo, o fato de que as indústrias estão em território chinês. E é óbvio que a China não permitiria que essas empresas simplesmente empacotassem as fábricas e levassem de volta. A China confiscaria cada uma das fábricas. Então, pega os Estados Unidos. As fábricas da iPhone, que produzem iPhone, estão todas na China, né? Todas na China. E aí, bom, o que aconteceria? No caso de guerra, a China, com certeza, assim como a Rússia, deixaria de reconhecer a propriedade intelectual americana, que os Estados Unidos vivem há muito tempo de exportar lei. Lei de direito autoral, lei de propriedade intelectual, lei de patente. Há muito tempo que os Estados Unidos vivem de exportar lei. Então, com certeza, no caso de guerra, a China faria como está fazendo a Rússia. Deixaria de reconhecer a patente americana, direito autoral americano. Então, o iPhone provavelmente mudaria só de nome. De IPHONE
poderia ser tipo HAIFONE, iPhone. E o que os Estados Unidos poderiam fazer? Chorar? Ou eles acham que a China simplesmente devolveria a fábrica para eles? Ou fecharia? Nunca. Então, todo o enorme investimento de capital que os capitalistas americanos fizeram na China ao longo dos anos seria imediatamente confiscado pelo governo chinês, com resultados catastróficos para o capitalismo americano. Ah, sim, gente. Esse aqui é o famoso lugar. Acho que é uma das sorveterias mais antigas de Catalão. Certo, uma das sorveterias mais antigas de Catalão. E de vez em quando eu venho com a minha sobrinha aqui. E viu que estava aberta. Mesmo durante a pandemia. A cidade inteira adotou lockdown, né? O prefeito é médico. Ele tem os seus defeitos, mas ele é médico. O governador também é médico, tem seus defeitos, mas é médico. Não negacionista, apesar de ambos, os dois, Ronaldo Caiado e Adib Elias Júnior, serem bolsonaristas, mas nenhum dos dois foi negacionista. Então, Catalão adotou um lockdown, tudo fechado. Agora, aquela sorveteria não. A sorveteria não fechou, não. Catalão parecia um deserto. Nada aberto. A não ser durante algumas horas, alguns dias da semana. E aquela sorveteria funcionou, né? Fiscalizaram todas as lojas, menos ela. Aquela, tipo, ela é tão antiga e é quase uma instituição da cidade. Você viu? É cedo, deve ser 7 e pouco da manhã e a sorveteria já está aberta. Se você viesse no dia do Natal, também estaria aberta. Então acho que a cidade fez um pacto de silêncio e simplesmente ignorou que ela permaneceu aberta. Chegou à conclusão que não era uma boa ideia desafiar o universo. Se ela está aberta há 40 anos e nunca fechou, na verdade é mais. Meu pai, quando era adolescente, tomava sorvete lá. Então ela deve estar aberta há uns 50 anos e nunca fechou. Então acho que, nem que seja por alguma crença, né? Eles chegaram à conclusão que era melhor não fechar, não. Lá não, então. A cidade inteira fechou, não lá. Eu chamo aquela sorveteria de um lugar para minha sobrinha. Mas ela chama Petmon. Enfim, voltando. No caso da China, é claro que ela sofreria prejuízo. Evidente que ela sofreria. Mas ela destruiria os Estados Unidos. Ah, mas a China não destrói seus clientes, os comerciantes chineses não, os industriais chineses não. Mas como eu já disse, não são eles que comandam o Exército de Libertação Popular. Eles nem têm influência sobre as decisões do Exército de Libertação Popular. O Exército de Libertação Popular, se for preciso sacrificar a prosperidade do país por 100 anos para preservar a liberdade do povo, para preservar a civilização e o Estado, você pode ter certeza que eles fariam isso sem titubear. Não se equivoquem, não se equivoquem. Esse é o grande ponto da nossa discussão, que eu fui meio que impedido de terminar ontem. Não se equivoquem. Se fosse preciso sacrificar, repito, a prosperidade por 100 anos para garantir a segurança do Estado, do povo e da civilização chinesa, o Exército de Libertação Popular não titubearia um único segundo. Certo? Agora, precisa? Não. E se precisar? Bom, sacrifica. Nos termos que eu discuti ontem. Taiwan é parte do território chinês, certo? Taiwan não é como se fosse o Donbass, tipo, Donbass é onde moram russos, agora é russo, mas não era. Mas lá habitavam russos. Taiwan não é um lugar onde habitam chineses, como por exemplo Singapura. Singapura nunca foi da China, embora 70% da população tenha origem chinesa, nunca foi da China. É um local onde vivem chineses, mas nunca foi da China. Agora, Taiwan é China. É ocupado por uns rebeldes, né? Ocupado por uns rebeldes, ok.
mas é território chinês. Qualquer tentativa de intervenção militar, que significa estrangeiro colocando as patas em Taiwan, você está colocando em território chinês. Então é óbvio que a reação seria brutal, duríssima e imediata. Só que não seria burra. Porque para reconduzir os taiwaneses de volta à razão seria, na verdade, bastante simples. Como é uma ilha minúscula, com 0,4% do equivalente ao total da população chinesa e 1,6% da área da China, você faz em território montanhoso, praticamente sem campos de cultivo, diferente da Ucrânia, que era o maior país da Europa, um grande exportador mundial de alimentos. Taiwan não tem como subsistir sozinho, não tem como. Eles dependem do que importam, inclusive para comer. Então, se Taiwan for cercada por um bloqueio aeronaval, em um mês, como eu disse, vocês vão ter que recorrer ao canibalismo, porque não produz comida. Então é só decretar um bloqueio aeronaval, pronto. E aí Taiwan é reconduzida de volta à razão, né? E, bom, e se algum estrangeiro colocasse as patas em Taiwan? Um navio, sei lá, né? A China seria obrigada a afundá-lo, evidentemente. O Exército de Libertação Popular seria obrigado a afundá-lo, óbvio que seria. E é o que nós estávamos falando. Quando eu percebi que a transmissão caiu, né? É exatamente sobre isso. A China tem uns canhões eletromagnéticos que são ótimos para afundar destroyer, cruzador ou corveta que se aproxime demais do território chinês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A China testou um míssil hipersônico que tem a capacidade de viajar até 5 vezes mais rápido do que o som. O lançamento aconteceu em julho, mas segundo informações divulgadas agora, a nova arma tem uma tecnologia que nenhum outro país possui. O foguete manobrável pode disparar um outro míssil em pleno voo. Uma arma poderosa pode estar nas mãos do governo chinês nesse exato momento. Essa suposta arma teria o poder suficiente para derrubar aviões, foguetes e até mesmo satélites. Existe um tipo de armamento que pouca gente conhece, que são as armas de raio laser. Essas armas consistem em disparar um laser poderoso e concentrado. Esse laser teria literalmente força para derreter e destruir qualquer coisa que lhe atingisse. Muitos países já tentaram construir essa arma no passado, mas a maioria desistiu, já que essas armas, quando usadas, geravam superaquecimento que destruía o equipamento, antes mesmo dele ser usado de fato. A China acabou de afirmar que pesquisadores da Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa teriam viabilizado a construção dessa arma assustadora. Se isso for verdade, a China ficará à frente na corrida das armas a laser, superando os Estados Unidos. Essas armas são muito poderosas porque a velocidade do seu ataque é a velocidade da luz. Nem mesmo o avião mais rápido do mundo seria capaz de escapar do seu ataque. A ideia mais assustadora é que essa arma poderia ser equipada em um satélite para fazer um ataque no solo. Essa arma também poderia ser usada para danificar outros satélites, como os milhares de satélites da Starlink que sobrevoam o território chinês. Então, afundaria. Se apelasse, cai dentro. Os Estados Unidos, eles não têm condição, gente, não tem condição. Eu vou até postar um vídeo para vocês. Ele é um vídeo de 10 minutos. Nossa, 10 minutos é coisa demais. Mas ele é tão ilustrativo do estado decrépito da economia dos Estados Unidos, tão ilustrativo, eu postei ele ontem, mas eu não sei se todo mundo viu, acho que na verdade quase ninguém viu, porque as minhas lives caem, meus textos não sobem, né? Enfim, vou postar aqui para vocês verem o estado patético da economia dos Estados Unidos. É a primeira vez que um presidente da Câmara dos Estados Unidos é removido do cargo. Kevin McCarthy foi alvo de uma manobra de um grupo de extrema-direita dentro do próprio Partido Republicano. Durante dias, eles ameaçaram não aprovar a proposta de orçamento da União, o que deixaria o governo federal sem dinheiro para pagar as contas e paralisaria vários serviços públicos. Mas, poucas horas antes do fim do prazo, McCarthy fechou um acordo com os democratas e conseguiu aprovar um orçamento temporário. No dia seguinte, o
presidente da Câmara foi a um programa de TV e empurrou a culpa pela demora na aprovação para cima dos democratas. Foi o suficiente para perder o apoio do Partido Democrata, que até então preferia manter McCarthy no cargo a apoiar a rebelião da extrema-direita. Ontem, quando o deputado Matt Gaetz apresentou a moção para retirar McCarthy, os democratas votaram em peso no afastamento. E bastou o voto de 8 republicanos radicais para alcançar a maioria apertada de 210 a 216, que levou à queda do presidente da Câmara. Na despedida, McCarthy disse: "Não me arrependo de ter negociado em busca de um consenso." O deputado Patrick McHenry assumiu a presidência interina da Câmara. A missão dele será organizar a votação de um sucessor para Kevin McCarthy. Mas ele não terá poder de convocar votações do dia a dia do Legislativo. Assim, na prática, a Câmara ficará paralisada. Além da aprovação de um orçamento de longo prazo, enquanto não for escolhido um novo presidente, a Câmara deixa de votar assuntos como um pacote de bilhões de dólares de ajuda à Ucrânia e novos subsídios agrícolas. A ala mais moderada do Partido Republicano tem pressa para normalizar a situação e propôs que a eleição seja na semana que vem. Enquanto isso, os dois partidos se articulam para escolher um novo presidente de consenso para evitar mais instabilidade às vésperas de um ano eleitoral. McCarthy nunca foi uma unanimidade dentro do Partido Republicano. Em janeiro, já assumiu a presidência da Câmara enfraquecido. Foram necessárias 15 rodadas de votação até que ele alcançasse a maioria dos votos. Trump achava que Xi Jinping iria se humilhar para que o governo americano derrubasse aquelas tarifas, e isso não podia ser mais distante da realidade. Se por um lado os produtos americanos estavam entrando no mercado chinês extremamente caros, os produtos chineses estavam entrando na América sem pagar um centavo a mais. Utilizando uma técnica que existe desde a Grécia Antiga, eles simplesmente estavam terceirizando a finalização dos seus produtos para os seus vizinhos como Malásia e Vietnã. Por exemplo, eles produziam 98% de um smartphone em uma fábrica chinesa. Eles enviavam esse produto inacabado para uma fábrica malaia que iria concluir a montagem desse celular. Aplicavam o selo Made in Malaysia, despachas para a América e pronto, não pagou a tarifa. Isso é feito desde que o mundo existe, mas mesmo assim, a administração Trump bancou essa política. O resultado foi a redução de pouco menos de 1% do PIB americano e 1% do PIB chinês. Quem sentiu mesmo esse baque foram as empresas americanas. Evidentemente, os Estados Unidos não teriam condição de fazer uma guerra contra a China. Mas vamos supor que eles tentassem, sabe-se lá por obra de qual milagre. Eles seriam esmagados, gente. Não tem. O petróleo deles dura 17 dias. Certo? Ah, a China também não é autossuficiente? Não, mas é vizinha da Rússia. E compra do Irã sem problema. E também da Arábia Saudita. E dos países da Ásia Central. Totalmente diferente. Em resumo, por mais que os Estados Unidos esbravejassem, não sei o que, vamos fazer, vamos acontecer, não vão fazer uma guerra militar contra a China. E mesmo a guerra econômica tem que ser muito limitada pela própria dependência dos Estados Unidos em relação à China. Certo? Então não aconteceria. Não aconteceria. Se acontecesse, seria muito difícil para a China, sem dúvida alguma, mas seria definitivamente, presta atenção no significado dessa palavra, definitivamente ruinosa para os Estados Unidos. E a China jamais cometeria o erro que foi cometido na dinastia Song, que é ignorar um inimigo hostil e potencialmente perigoso em nome de interesses comerciais. Isso não aconteceria. E também não se esqueceu do século da grande humilhação, da grande vergonha, né, que quando forças estrangeiras ocuparam parte do território chinês. Ele se lembra muito bem. Se lembra da rebelião Taiping, causada por crentes malucos, né, que custou a vida de mais chineses do que o número de óbitos da Primeira Guerra Mundial. Perfeito?
ele se lembra da Primeira e da Segunda Guerra do Ópio, quando o Ocidente obrigou a China a consumir drogas, né? Se lembra da Guerra dos Boxers. Então, a China se lembra do século da Grande Vergonha. Ela sabe o que são os ocidentais. Ela sabe o que são os Estados Unidos da América. Ela não é besta, certo? Considerando que ela sabe o que é o Ocidente, que ela sabe o que são os europeus, o que são os americanos. Ela conhece eles muito bem mesmo. Está registrado. Não como tatuagem, mas como cicatriz na história do povo chinês. O que foi o capitalismo na China, porque o nome disso é capitalismo. E o que foi o Ocidente, o que foram os brancos, o que foram os europeus, o que foram os americanos. E ao mesmo tempo, sabe o que acontece quando os interesses dos comerciantes e dos homens de negócio prevalecem sobre as necessidades da defesa, e eu estou falando do fim da dinastia Song, em 1279, então é óbvio que a reação da China seria muito diferente da reação da Federação Russa. Evidente. Totalmente diferente. A crença, a convicção que a China se comportaria como uma espécie de Rússia do B é totalmente equivocada. Não tem fundamento no que é a doutrina militar chinesa, no que é a doutrina de defesa da China, no que são os estatutos do Partido Comunista Chinês e os estatutos do Exército de Libertação Popular, que inclusive todo mundo pode consultar no site do Exército de Libertação Popular em chinês. Ah, mas eu não sei chinês. Nem eu. Mas existe inteligência artificial para isso. Tem um navegador ótimo, chamado Baidu. Excelente para pesquisar sites chineses. O Yandex também é bom. O Bing bastante razoável. O Google também. Vocês podem pesquisar o site do Exército de Libertação Popular e do Partido Comunista Chinês, para vocês verem, o que são as obrigações estatutárias do Exército de Libertação Popular e do Partido Comunista Chinês em caso de ameaça à integridade territorial da China. Simples assim, só ler. Nem eu que estou falando não, gente, por favor. Só ler. Então, tem um especialista, a China, na abrir mão dos negócios, pô, sério. Sério isso. Como se fossem os homens de negócio que comandassem a defesa da China, igual é no resto do mundo. Todo mundo tem que ficar ajoelhado para bilionário. China não é assim. O Exército de Libertação Popular não é assim, o Partido Comunista Chinês não é assim, e ponto, acabou, não tem. Não vou nem continuar discutindo, é isso. Certo? Partiu do pressuposto que a China jamais faria uma guerra total por conta de seus interesses comerciais, por conta da prosperidade. Não entendeu nada da China, então tá falando merda, tá falando bobagem. Né? Já não vai ficar discutindo isso, é feio. Então, vida que segue. Eu até queria falar de alguns armamentos e coisas, mas o vídeo já está muito longo. Infelizmente, isso é para a gente ter falado ontem. Se essa live não tivesse caído, né? Mas ela caiu, então não conseguimos terminar. Mas, uma outra ocasião a gente volta e toca nesse assunto. Isso aqui me lembrou uma coisa importante. Vocês sabem que eu adoro flores. E hoje, quando eu acordei, já era tarde, às 5h30, eu senti um cheiro forte para anunciar de flor. Mas é porque, gente, deixa eu explicar. Eu moro entre a igrejinha e a linha férrea. Ambos locais com árvores, com flores. E aí de manhã é que a gente sente o perfume. Eu durmo com a janela aberta e o perfume simplesmente entrou. Então é uma sensação prazerosa. Você acorda ouvindo os passarinhos e sentindo o cheiro das flores. É bom. É bom, dá uma sensação agradável. A memória olfativa é muito importante para o ser humano. Eu tenho um cheiro que eu associo à Argentina. Se eu sentir ele, imediatamente eu lembro da Argentina. Quando eu fui em Alcalafate com um primo meu, tinha muito vazamento de gás
Lá não tem botijão, né? A gás é distribuído. Tem uma rede de distribuição de gás subterrâneo. E aí tinha uns pequenos vazamentos, coisa pouca, mas tem um cheiro específico do gás argentino que é diferente do nosso. Então eu associo esse cheiro à Argentina. O cheiro de Paris também é uma mistura muito suave de mendigo com lixão. O cheiro de Paris. Paris é um cheiro muito específico. Lixão com mendigo, sabe? Não é uma nota forte, mas é uma nota persistente. Moscou cheira a pinheiro. Lima tem um cheiro... O cheiro de Lima também é inconfundível, mas é difícil de descrever. Parece um cheiro de barro. Não barro, é seco, sabe? O cheiro seco de terra. Barro seco. Muito interessante. Lima tem um cheiro específico. Belém do Pará também tem um cheiro específico. É um suave odor de manguezal. Interessantíssimo. O cheiro de Belém do Pará. São Paulo fede, né? São Paulo é uma cidade fedida. São Paulo fede. São Paulo fede. São Paulo é uma cidade fedida. Mas tem um odor diferente do de Paris. Não é um odor de pessoas sujas. É um odor de cidade suja. São Paulo, infelizmente, fede. É horrível dizer isso, mas São Paulo fede. A minha cidade fede. Porque muita indústria química, né? Muita indústria química. Então, chegando perto de Catalão, você sente o cheiro da cidade. Infelizmente. Cheiro de barata. Minha cidade cheira a barata. Minha cidade cheira a barata. Se vocês querem saber o cheiro de Catalão no estado de Goiás, qual que é o cheiro de Catalão no estado de Goiás? Barata. Minha cidade cheira a barata. Mas, graças à época do ano, pode ver que vocês não vêem nenhuma flor, mas essas aqui não são plantas do cerrado. Graças à estação do ano e ao fato de eu morar entre a igreja, que está no meio de praticamente uma reserva, e a linha de ferro, que está cheia de árvore, e meus vizinhos, que tem árvore porrada, igual todo mundo tem sua florzinha plantada, eu acordei com cheiro de flores. E aí a gente acorda animado, né? Mandei mensagem para dona mãe se ela queria pão de queijo de padaria, porque eu não sou rico, né? Ou pão do Reis. Aqui esse pão do Reis, então vamos ao Reis comprar pão para dona mãe. Hoje foi longo. Eu acabei não falando sobre armas, essas coisas que eu queria ter falado na live de ontem. Mas eu deixo isso para outro fio, para outro vídeo, para outra live. Não vou estragar esse com um tema assim logo de manhã, não. Na verdade, eu já vou terminando esse vídeo agradecendo a cada um de vocês que nos assistiu até aqui. E muito obrigado pela audiência. Agora, tô com fome, gente, a verdade é essa. Eu tenho diabetes, vocês sabem, né? Um presentinho que a Covid me deu. E aí, quando a gente se levanta, lava o rosto, escova os dentes. Mas eu não tomo café da manhã assim que eu levanto. Eu tomo com um bando. E aí, como hoje eu caminhei bastante, eu não janto, eu parei de jantar, anoiteceu, eu parei de comer. Tá me fazendo um bem enorme. Você viu? Você vê que eu não tô mentindo. O vendedor lá, que eu nem sabia que ele que era dono da pamonharia, falou: nossa, você emagreceu. Sim, emagreci. E tá, diabetes pode ter influenciado um pouco nisso, mas o fato de eu ter parado de comer à noite fez eu perder peso e ganhar saúde, gente. Tá me fazendo muito bem. Recomendo, inclusive. Não, anoiteceu, para de comer. Quando você é jovem, acho que é tudo bem, né? Mas quando a gente é adulto, anoiteceu, para de comer, idealmente.
Então tem me feito muito bem, mas para quem é diabético, você passa a noite em jejum e aí você não come nada de manhã e anda que nem, como se diz aqui em Goiás, égua da Mata Preta. Goiás não, na minha cidade. Mata Preta é uma região rural que tem aqui. Égua da Mata Preta. E aí a diabetes, ela se faz sentir e a velocidade do cérebro diminui, gente, sério mesmo. É como se você estivesse tonto. Então, se eu continuar falando, eu vou acabar falando porcaria, porque o cérebro tá meio, né? Tá melhor não, melhor fechar aqui, agradecer a cada um de vocês, a você que me assistiu até aqui. Pedir seu like, completamente gratuito. Se não for pedir muito, pedir para compartilhar, ou compartilha aí, que a plataforma não vai deixar a gente crescer. Então compartilha aí. E até mais tarde. Tô indo para Dona Mara. Fui.